Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, 12º, de acordo com São Mateus, nós escutamos Nosso Senhor nos contar, o Evangelho nos contar a respeito do encontro de Nosso Senhor com o jovem rico. E de antemão, esse jovem se aproximou de Nosso Senhor e de cara já recebeu como uma correção. E às vezes as correções que são dadas na Escritura são muito mal interpretadas. É necessário entender o que significou essa correção. Foi dito ao jovem a seguinte questão: por que me chamas de bom, se só Deus é bom? E a interpretação é isso, é que muitas vezes talvez Nosso Senhor esteja aí querendo como desmentir que ele seria Deus, o que é completamente contraditório comparado a, por exemplo, ao encontro com Pedro, quando Pedro respondeu a pergunta: quem és tu? Quem me dizes que sou Pedro? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio para salvar o mundo. Então o Senhor aqui parece contradizer-se, dizendo, como querendo esconder sua identidade divina. E isso ao menos é o que parece pela interpretação aparente, mas na verdade, quando nós vamos entender o que significa teologicamente essa correção de Nosso Senhor, significa que os judeus tinham alguns atributos, algumas qualidades que eram exclusivas para a divindade, para Deus, o Deus verdadeiro, e não podiam ser referidas ao mero homem. Então, como esse jovem aproximou-se de Nosso Senhor, dizendo simplesmente: bom mestre, que devo fazer para dar a vida eterna? Nosso Senhor, antes mesmo de responder essa pergunta, trata de admoestá-lo a seguinte questão, corrigindo ele teologicamente: se tu se aproximas de mim simplesmente como me chamando de bom, porque reconheces a minha divindade, seria uma coisa, mas se me dirigires a mim como se fosse um mero homem, tu não podes me chamar de bom, porque só um é bom, apenas Deus. Isso mostra, nos queridos amados cristãos ortodoxos, que para Deus a nossa relação com Ele, ainda que Ele não fique muito, digamos assim, não impeça-nos de relacionar-nos com Ele devido aos nossos pecados, ainda que os nossos pecados causem um abismo entre a comunhão com Ele, Ele não impedirá o pecador que queira de fato se aproximar dele com o coração contrito e quebrantado, ou seja, não irá julgar o pecador pelos seus atos, mas sim segundo o seu coração, segundo a misericórdia de Deus. Entretanto, há um ponto crucial onde Nosso Senhor sim pesa muito a sua relação com Ele, e isso significa, teologicamente, os fundamentos básicos do que significa o conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui, a partir dessa explicação, que os fundamentos teológicos sim pesam na relação de um homem com Deus. Ele não irá exigir um pecador que o seu passado não exista para que se aproxime de Deus. Mas, ao menos as bases teológicas, se não forem os fundamentos corretos, Deus não terá como se relacionar com a sua pessoa, porque essa pessoa mesma não estará sabendo com quem está se relacionando, estará talvez dirigidos, por exemplo, ao ídolo. Então, isso deixa claríssimo que nosso Senhor, antes de responder, inclusive, sobre essa pergunta da vida eterna, deixa claro que o relacionamento com Deus tem sim um peso para as cobranças e fundamentos teológicos. O que significa isso? Que nós temos que primeiro conhecer quem é Deus para depois queremos relacionar com Ele, senão ficaria uma relação vazia e até mesmo estranha. Então, Nosso Senhor deixou claro, só Deus é bom. Então, se queres dirigir a mim como Deus, dando indireta a Ele, ok, podes me chamar de bom, porque só Deus pode ser chamado de bom. Agora, se a tua relação comigo veio para como o simples homem, o rabino, por favor, remova esse adjetivo, porque só Deus pode ser chamado de bom. Então, se vês para mim como um mero homem, não tens por que dar o qualitativo reservado apenas à divindade. Vejam como Nosso Senhor, nesse ponto, nos dá a mente dos padres. Em outras questões, podemos ser mais condescendentes, mais pacientes, mas em matéria doutrinal teológica de fé, nós temos que virar como feras. Por quê? Porque é muito perigoso deixar que uma pessoa avance nessa suposta relação com Deus, se as suas bases teológicas não foram lançadas, de primeiro saber bem quem é Deus. Ou seja, teologicamente, os fundamentos teológicos são necessários sim,
para o verdadeiro conhecimento de Deus e, porventura, uma relação salutar, verdadeira com Ele, uma relação de fato digna, de verdade, real, íntima com Deus. Como é que nós vamos se relacionar com a pessoa se nós não temos a mínima ideia ou uma ideia remota do que ela seja, uma ideia até equivocada? Essa relação não tem como ser verdadeira. Isso é óbvio para com os seres humanos, de um para o outro, um amigo para o amigo, marido para a esposa, assim também como muito mais é da alma para com Deus, as três pessoas divinas. Temos que saber bem quem elas são e, portanto, sim, para avançar no conhecimento da verdade, é necessário, antes de tudo, entender onde está Deus. Deus está na ortodoxia. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que, ao mesmo tempo, foi o Deus revelado em sua plenitude, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou a sua igreja completamente bem feita, com sua hierarquia, com seus padres, bispos, com seus sucessores, com todos os seus mistérios, e nós, da igreja, sabemos quem é Deus. Fora da igreja, você tem algumas ideias de quem é Deus, mas não se tem a ideia completa e total do que é Deus, seus fundamentos teológicos, o que ele não é e o que ele deixa de ser e o que ao mesmo tempo ele é. Isso é propriedade da igreja saber, porque foi revelado a ela, em sua plenitude, a própria identidade do Messias, o Filho de Deus, e ele mesmo revelou depois para nós o Pai e o Espírito Santo. Todas as suas características, a sua vida intradivina foi revelada a nós, tanto quanto nossa mente pudesse abarcar. E então o nosso Senhor finalmente segue para responder à pergunta do jovem rico, dizendo, bem, é o seguinte, o que é que diz a Escritura a respeito disso, herdar a vida eterna? Faça aquilo que ela diz, cumpra os mandamentos. E os mandamentos são, como diz a Escritura, não roubarás, não furtarás, não matarás, não cometerás adultério. E então poderás herdar a vida eterna, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nosso Senhor enumerou, portanto, todos esses mandamentos, dizendo que através disso se pode dar a vida eterna. Esse é o único meio de dar a vida eterna. Meus amados cristãos ortodoxos, o seu máximo confessor, quando nos ensina a respeito desse trecho do Evangelho, suas homilias, nos diz que aqui fica claríssimo que os mandamentos são a única chave pela qual nós podemos entrar na vida eterna. E que são a chave para entrar na vida eterna são místicos. Os mandamentos são místicos em que sentido? De que eles, se são místicos, não são simplesmente obrigações legalistas ou simplesmente obrigações morais, um código de conduta legal ou moral que nós devemos seguir. A princípio, os mandamentos, quando são entendidos dessa maneira, também são vividos de uma maneira muito diferente de como deveriam ser vividos. Quando nós entendemos o verdadeiro caráter dos mandamentos, que eles são místicos, ou seja, que neles jaz a vida eterna. Queres a vida eterna? Cumpre os mandamentos, porque neles, dentro deles, existe a energia de Deus, o poder de Deus, a graça criadora de Deus, que miraculosa e misteriosamente, quando o homem começa a praticar os mandamentos, a graça de Deus que jaz, embora reside e descansa nos mandamentos, vai passando para ele, é um mistério. Quanto mais ele cumpre os mandamentos, a graça de Deus vai fortalecendo para que ele cumpra mais os mandamentos, para que ele, contemplando e bebendo um pouco desta graça oriunda da prática, da praxis, ele vai ganhando purificação dos corações com a praxis, a sua visão espiritual vai aumentando, ele ganha mais zelo ainda do que tinha, e o seu zelo faz com que ele cumpra mais os mandamentos, e os mandamentos mais cumpridos limpam mais o coração, que dará a ele mais visão, e ao contrário da vida que tem um ciclo vicioso de tristezas seguidas de paixões, e paixões mais profundas para aliar mais tristezas mais profundas, que causarão mais vontade e paixão, e mais paixão executada gera mais tristeza. Ao contrário desse ciclo vicioso, nós temos um ciclo virtuoso, de quanto mais o homem pratica os mandamentos, chama-se praxis, mais ele avança no outro aspecto da vida espiritual, aquela vida invisível, lindíssima, quando os nossos olhos espirituais recebem os consolos, diz que somos, onde nós temos mais consolos e visão espiritual, e portanto nos dedicamos mais ainda ao zelo da guarda dos mandamentos. Nisso há um processo no qual a graça de Deus que mora nos mandamentos vai vir morar em nós. Em uma única palavra, como diz Cristo, como diz São Máximo Confessor, Cristo mora e habita em seus mandamentos. E aquele homem que cumpre esses mandamentos descobrirá que Cristo, morando nos mandamentos, morará também naquele que cumpre esses mesmos mandamentos. E por isso eles são místicos. Como deles mora Cristo, aquele que pratica eles tem Cristo por uma consequência morando nele que pratica tais
mandamentos. E quando nós entendemos os mandamentos por esse caráter místico, quão diferente, queridos amados cristãos ortodoxos, será a maneira como nós visualizamos, encaramos e vamos tentar praticar os mandamentos. Sabemos que os mandamentos são cumpridos quando nós cumprimos todos eles de uma só vez. Quando nós cumprimos um mandamento, e às vezes somos bons em cumprir um, nós temos uma paixão terrível, na qual nos impede de cumprir um outro mandamento, significa que na prática nós não cumprimos nenhum dos mandamentos. E é por isso que maldito o homem que proclama-se que ele cumpriu todos os mandamentos. Isso é uma coisa quase que impossível, é uma coisa que requer anos de combate, e mesmo assim, quem em sã consciência proclamará, eu cumpro todos os mandamentos? Por mais que nos aperfeiçoamos em cumprir um, sempre há algum que nós somos deficientes, mas como a lei é uma só, como os mandamentos significam uma vida em Deus, aquele que cumpre um só dos mandamentos, não cumpre nenhum só dos 10, de verdade. Mas nós nos surpreendemos que conforme avança o Evangelho, esse jovem escutar essa resposta ao Senhor de que nos mandamentos jaz a vida eterna, se queres a vida eterna, cumpre os mandamentos, como diz a Escritura, e enumerou todos aqueles mandamentos e os porquês de praticar isso, nós acabamos de ver, porque são bispos, não é simplesmente obrigação legal, para entendermos que se cumprimos, ganharemos uma recompensa. Tu não fornicaste, tu jejuaste, tu não mataste, tu não cometeste adultério, tu não cobiçaste a mulher do outro, tu não furtastes, tu não assassinaste alguém, então tu tens uma recompensa. Não, não é isso, não tem nada a ver. Quem entende os mandamentos dessa maneira, heterodoxo e legalista, percebe que a religião passa a ser até algo sem sentido. Mas como nós entendemos, como eu disse, que os mandamentos são místicos, aí nós temos total tristeza por não cumpri-los de verdade e vontade e desejo íntimo de tentar cumpri-los com zelo e fervor ardente de verdade. E surpreendentemente, esse jovem vivia essa vida mística escondida em seu coração. Foi dito pelo próprio Senhor, em outra parte do Evangelho, dessa mesma leitura do jovem rico, não pelo evangelista Mateus, mas em outra parte do Evangelho, quando ele respondeu, sim, Senhor, tudo isso que tu disseste eu cumpro desde a minha mocidade. Cumpro tudo isso desde a minha juventude. Alguém pode imaginar que isso é um orgulho terrível que esse jovem tinha, e por isso é que ele, por exemplo, terá um desfecho que teve no Evangelho, como nós vamos já acompanhar e ver, mas não é verdade. De fato, esse jovem cumpria todos os mandamentos. Se não fosse verdade, no Evangelho de Marcos, por exemplo, nosso Senhor não teria dito que, tendo escutado isso, essas coisas, tendo escutado o que o jovem disse, ou seja, Senhor, isso tudo que tu me disseste, eu cumpro desde a minha juventude. Jesus, tendo escutado isso, o amou. Se ele não tivesse cumprido de fato os mandamentos, nosso Senhor não teria o amado. Se o amou é porque, como se fosse o Evangelho, aí nos testifica que de fato esse jovem cumpria todos os mandamentos. Mas nosso Senhor, que é o médico dos médicos, e dá ao homem o que ele deseja, não nos suas palavras somente, mas dando ao homem o que ele deseja em seu coração, escutou, na verdade, qual era o motivo que desse jovem procurar esse rabido, esse mestre. Porque, na verdade, ele cumpria os mandamentos de toda a sua juventude, mas ele não era satisfeito com isso. E podemos dizer, mas como é que alguém cumpre os mandamentos e está satisfeito? Sim, está aqui um mistério escondido dentro desse Evangelho para demais dos mandamentos. E esse mistério chama-se, nada mais nada menos que o chamado apostólico. O chamado apostólico é atualizado hoje em dia daquilo que é a vida monacal, a vida monástica, a vida dos anjos. E às vezes o homem não é chamado simplesmente a cumprir o básico e aquilo que lhe é pedido. Às vezes o homem quer cumprir algo mais como extra bônus. Por quê? Sabe-se lá por quê. Porque ele é chamado, este homem, esta mulher, assim como Elias, como Viges, como ascetas, como a própria Teotocos, como João Batista e tantos outros, como Antônio Grande, fundador da vida monacal, como conhecemos, Bacário, Pacômio, fundador dos Cenóbios, da vida em comunidade monacal. Às vezes uma picada nos dá no coração que nós temos um chamado apostólico, atualizado hoje do chamado vida monástica. Esses, quando são fisgados por esse chamado, além de não deixarem de cumprir o que lhes é devido, ou seja, aquilo que deixam de praticar o que obviamente é lícito, praticam o que lhes é permitido, cumprir os mandamentos, que são obrigatórios, não são facultativos, são obrigatórios para todos. Entretanto, querem dar às vezes um cumprimento a mais até do que é devido, dando um bônus extra.
E esse jovem possuía esse desejo. E é por isso que ele disse, bem, Senhor, isso eu faço desde a minha juventude. Procuro cumprir os mandamentos. E Jesus o amou e disse, ok, então eu vou te dar a resposta do que você procurou toda a sua vida. A verdade é que tu tens o desejo de ser perfeito. E se tu tens o desejo de ser perfeito, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens. Dá o teu tesouro aos pobres. Dá todo o que tens aos pobres. Terás o tesouro nos céus. E vem e segue-me no chamado apostólico. Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, vemos que de fato existe um mistério dentro dos mistérios dos mandamentos, que além de cumprir esses que são obrigatórios, às vezes nos dá o desejo, o ímpeto, a vontade de oferecer um dízimo a mais daquilo que nos é compulsório, obrigatório e não facultativo. Oferecer a Deus a nossa vida de maneira mais dedicada. Oferecer um esforço a mais, energia a mais, tempo a mais para consagrar-se inteiramente nas coisas de Deus. Não que as coisas do mundo, como família, como marido, mulher, emprego, trabalho, prosperidade, negócios, gado, campo, não que isso seja pecaminoso. Essas coisas são permitidas, são boas e são abençoadas por Deus em toda a sua existência e plenitude enquanto esse mundo for passageiro. Mas mesmo assim, há algumas almas que sofrem o chamado esmorecimento, desânimo para com as coisas do mundo e recebem o chamado apostólico. Vão continuar trabalhando, colhendo, semeando, plantando, cada um dos seus afazeres, mas eles vão agora negligenciar coisas que são permitidas, como família e carga de preocupações como um todo, ainda que não sejam vagabundos, ainda que não sejam improdutivos, vão tornar-se homens trabalhadores, em primeiro lugar, para a igreja, para os seus abades, seus irmãos, para aquilo que é a vida de purificação do coração, a vida que é ser espelho dos anjos para os homens. E isso chama-se o chamado apostólico, atualizado no mundo que conhecemos, como a vida monacal. E esse jovem possuía esse desejo dentro dele de ser perfeito, dedicar um esforço a mais, um tempo a mais, uma energia a mais para o reino dos céus. Se dedicar-se à perfeição, abdicando de coisas que ensinam são pecaminosas, nem ilícitas, mas abdicando delas para colocar outra coisa no lugar delas. A vida consagrada a Deus, que existe desde sempre existiu, ainda como no próprio nosso antigo patriarca, nós, de repente, antes mesmo de alguém falar de oração noética, sistematicamente, como o Gregório Palamas, ou todos os padres da Filocalia, ele mesmo, ali, recente da queda de Adão, primeira das gerações depois de Adão, de simplesmente abrir o seu coração, orou a Deus noeticamente, e então foi arrebatado ao céu e está vivo até hoje. E de fato, Enoque e Elias virão para os tempos serem julgados pelo anticristo, as duas oliveiras do Apocalipse. Esse mistério de orar a Deus, de negligenciar tudo, de apaixonar-se a Deus de uma maneira mais íntima do que todos, isso é um chamado pessoal, existe, e existe até hoje, existirá até o dia que Cristo volte sobre a terra. Pessoas serão consagradas inteiramente ao modo de vida que não quis simplesmente ver o mundo como algo pecaminoso, mas renunciou ao mundo para ver algo mais ainda profundo dentro dos mistérios dos mandamentos, um bônus extra. Entretanto, no caso desse jovem, havia uma riqueza dentro dele muito grande em relação à sua índole de vida. Ainda que ele cumpria todos os mandamentos e possuía um desejo extraordinário de seguir a Deus de maneira até mais profunda, como todos nós temos algo ali que nos impede de nos alavancar e nos entregar completamente a Deus. No caso desse jovem, chamava-se a tal avareza, porque ele era muito rico. E por ser muito rico, na hora que o Senhor falou, ok, eu estou lendo o teu coração, não é o que tu, não estou te exigindo nada, é você que quer algo a mais do que só cumprir os mandamentos para saciar a tua alma. Então, se tu queres a perfeição dessa saciação, vende tudo o que tens, dá aos povos teus tesouros nos céus, vem e segue-me. Nesse momento o jovem entristeceu-se muito, porque era muito rico, e acabou por
desistir. Voltou para sua casa. E nosso Senhor, portanto, constatou quão difícil é para o rico entrar no reino dos céus. Meus amados cristãos ortodoxos, nós lemos esse evangelho, nós temos, devido à ignorância, uma tendência a ficar muito presos na questão de dinheiro, como se a única paixão que existisse no mundo fosse a avareza, ainda que a avareza é a idolatria, como se a única riqueza que nos impede de seguir a perfeição no caminho do reino dos céus fosse dinheiro, como se todos nós fôssemos apaixonados por dinheiro. Dinheiro para alguns não tem validade alguma, outros gostam mesmo de se lambuzar e saciar-se em outras coisas. E essas coisas são dadas a cada um, infelizmente. No momento que nasce, um pouco pela hereditariedade, um pouco pelos seus próprios pecados, um pouco pela sua própria meio em que viveram. Quem poderá salvar-se? Todos nós somos ricos em alguma coisa. E nesse evangelho, nesse sermão de hoje, eu não vou ficar atento muito aos outros anos. Nós falamos de como realmente uma pessoa no mundo poderá também diagnosticar isso em si e também seguir a perfeição. Esse ano vamos falar de umas coisas um pouco mais profundas. O Evangelho não foi escrito só para monges. E não são só os monges que são chamados a darem bônus extras a Deus. O Evangelho não foi escrito para que os perfeitos sejam apenas os homens de preto. Também nós, o clérigo, entre aspas, branco, os clérigos casados, vocês leigos, todos aqueles que são necessários no mundo, senão o mundo não haveria comida, não haveria energia elétrica, não haveria roupas. Muitas pessoas dizem, eu odeio o mundo, negligenciei o mundo, eu quero sair do mundo, me desganhei do sistema. Ok, fácil é falar. E, inclusive, é algo utópico. Isso não existe, isso é balela de intelectuais fracassados, de suas buscas pela verdade. Melhor coisa quando ele diz assim, eu estou renunciando ao mundo e ao sistema, Padre. A partir de agora viverei como um matuto, um indígena, longe do mundo de todos. E quero sua bênção para começar uma nova fase da minha vida. E eu digo, primeira coisa, tire sua roupa e fique nu. Como? Tire sua roupa e fique nu. Porque se você realmente condena o mundo, como você mesmo está dizendo que não é por aí o amor a Deus, isso é revolta contra obrigações e responsabilidades de um homem comum, de uma mulher comum, e tu estás travestindo em prela, ou seja, ilusão espiritual, a falta de ânimo para viver como um ser humano normal, trabalhador, duro, que todos temos que ser, para justificar pela religião um vagabundismo. Uma ociosidade que tu já vives em tua mente está passando para o teu corpo, isso é normal, é doença. Chama-se o auge da assídia, o demônio do meio-dia. Esqueça tudo isso. Porque se tu quiseres mesmo renunciar a algumas obrigações, dizer que tudo é pecaminoso, tudo é contagioso, como um certo calvinista certa vez proclamou, então a indústria da tecelagem, ela também está no mundo, ela paga impostos, ela cuida ela está vinculada a infinitos processos de modelos de produção do mundo, e ela está vinculada a movimentos políticos, muitas vezes a indústria de tecelagem, mas tu estás usando roupa. Ou você vai agora abater o boi e fazer sua própria fábrica têxtil artesanal. Se fazes, tens o direito de vestir essas roupas naturalmente, mas é muito provável que tu não consigas fazer isso sozinho, e vais precisar de alguém para te ajudar. Há um processo longo nisso, de cura do couro, e até que você possa se vestir a uma moda mais antissistêmica, tu estarás também vinculado ao mundo, e o tempo que tu darias a esse movimento de resistência ao mundo, tu estarás já só para sobreviver, comer, vestir e tomar água, filtrado inclusive, que também passa pelos dutos do saneamento básico. Ou mesmo que você funde uma mina e um poço no meio do deserto, você gastará tempo para isso, para armazenar essa água, para cultivá-la. Tudo no mundo é mundo, amigo, e não há como sair do mundo. Esse movimento exterior que as pessoas querem buscar, e na verdade chamamos isso de prelast. Querer desvincular-se do mundo por vias impossíveis. E o grande desvincular do mundo é tornar-se de fato pobre para as coisas que nos impedem de aproximarmos de Deus, e é aqui que importa o nosso diálogo como adultos e não como crianças infantis que ficam perdendo tempo em maneiras conspiracionais de ver o mundo, como se nós também não tivéssemos que comer e beber. Quem não quer trabalhar? Simples, que não coma, como diz São Paulo. E até os monges também trabalham, porque também comem. E não só para eles, também precisam dar a outros de comer, e por isso muito mais tem que trabalhar.
Se os monges trabalham em dobro para ter comida para eles e comida que sobra para outros necessitados, que vergonha para nós, leigos do mundo, que deixamos a igreja para ser sustentada por quem? Quem é que vai sustentar a igreja? Quem é que vai dar a vida para as outras vocações? Quem vai financiar as viagens dos bispos? Quem vai imprimir ícones e emoldurá-los? Quem vai financiar para que seja pago o salário de um iconógrafo, para que ele possa comprar materiais e pintar ícones para nós? Quem vai enviar a pessoas a serem formadas nas grandes catedrais ou centros espirituais como os monastérios, que muitas vezes são longe nossas igrejas locais? Como vai funcionar a vida normal mesmo da igreja? Ela está no mundo, e peregrino no mundo, mas no mundo pertence também à igreja. Então, em vez de nós vincularmos, ficarmos perdendo tempo, como se o único problema fosse ganhar dinheiro, e no dinheiro em si não há nada pecaminoso dele, sim a maneira como utilizamos ele, nós temos que entender o seguinte: o Evangelho não foi escrito para monges. E há algo sim, que todos nós, mesmo leigos do mundo e casados, somos ricos. E devemos vender algumas de nossas riquezas para poder buscar a perfeição e seguir a Deus. Porque, volto a dizer, isso não é escrito apenas para pessoas tonsuradas em monastérios, dotadas de voto de pobreza, virgindade, que é a castidade, e obediência. Para nós também, temos que entender a que nos aplica a perfeição do mundo. Então vamos lá. Todos nós temos nossas paixões, número 1. As nossas paixões. Nós somos ricos em paixões. E como somos? E se nós não vendermos essas paixões para os demônios, para que eles vivam por suas posses e devolvamos elas para eles, nós estamos impossibilitados de também seguir a Cristo. Vamos ficar tristes. Cada um de nós, além de ter muitas paixões, tem alguma que é a pior delas, aquela que é um aguilhão, que nós não conseguimos de maneira alguma desvincular-nos, que é difícil, que a nossa vida é mais voltada para esta paixão do que até a vida para Deus, há que ser sincero. Nós temos os nossos pensamentos, nossos desejos, nossa saciedade, nossa fome é muito maior por uma determinada paixão X, seja qual for, cada um tem a sua, não é só a avareza tampouco, nem só a comida, são várias. Cada um de nós vive muito mais, até quando estamos lutando contra essa paixão, nós estamos muito mais fome dela, ou seja, sofrendo mais pelo jejum dela, do que pelo jejum de Deus, quando estamos pecando e longe dele. Isso é triste, é lamentável, é catastrófico. E é a nossa realidade, queridos amados cristãos ortodoxos. Então, a primeira coisa, nós somos ricos, são as nossas paixões. E algum de nós tem aquelas principais, ou a principal, do qual nós somos milionários. E não queremos vender de maneira alguma. Quando escutamos do fundo da nossa consciência, vende, é isso que tem, essa paixão, dá aos pobres, aos demônios miseráveis. Terás um tesouro no reino dos céus, vem e segue. Todos nós, nesse momento, batamos e crucificamos a nossa relação com Deus imediatamente. É duro, é triste reconhecer, mas isso é a confissão que temos que fazer imediatamente nós. Tristes, porque queríamos tanto a Deus, mas nos amamos tanto tal paixão, que nós acabamos decidindo por, contra a nossa própria lei da consciência, abandonar a Deus e nos voltarmos ao apego de nossa riqueza, chamada nossas paixões. Outra coisa que nós somos completamente apegados, queridos amados cristãos ortodoxos, são as nossas próprias opiniões. Nós somos muito apegados às opiniões pessoais e nós deveríamos entender que nós deveríamos nem ter opinião. A nossa opinião em cada tempo deveria ser a opinião da igreja, mas muitas vezes ricos que somos nossas opiniões, nós começamos a dizer, não, a igreja pensa assim em relação a algum tema, mas no fundo eu tenho o meu próprio entendimento em relação a isso, alto lá, concordo em algumas coisas e outras não. Outras, eu concordo em quase tudo, mas tem uma que eu não concordo. E também quando um pai espiritual se dirige a mim e me explica a vida segundo tal prisma e patamar, eu prefiro manter-me nos meus próprios paradigmas. Sim, reconheço, sou um cabeça oca, cabeça dura, mas eu prefiro mesmo as minhas decisões. No fundo, eu informo aí do que é conveniente, o que é conveniente eu não informo. Peço a bênção para algumas coisas, outras não. Afinal de contas, já sei como ele pensa. Se eu falar assim e for franco, eu já sei que ele não irá me compreender, ele não dará a bênção, ele tem a sua maneira de pensar, é a parte humana. Fazer o quê? Eu penso da minha maneira, ele da dele, vamos tentando fazer um consórcio.
Queridos amados cristãos ortodoxos, isso é uma falsa obediência. É uma obediência obscura. Quando nós temos opiniões pessoais e não nos damos à opinião da igreja e à de nossos pais espirituais, significa que nós estamos ricos em nossas opiniões. Nós também devemos vendê-las para que possamos seguir a Cristo. Porque não há uma, duas ou três opiniões. Para nós, a única maneira de sermos sãos, termos uma mente sã, é dizer aquilo que o meu pai espiritual vê melhor para mim. Por algo Deus iluminou, ainda que eu não entenda ainda, difícil que seja, e é difícil, ainda que eu não entenda ainda. Com muita humildade, eu provarei a meu desejo de ser pobre em opiniões e rico para servir a Deus, não entendendo de momento, talvez, algo que ele me pediu, que ele me orienta, mas confiando na humildade que eu não tenho, mas que vou expressar o desejo de ter, obedecendo. Deixe que o tempo mostre, e quem sabe eu poderei entender, e com esperança eu sei que vou entender, porque por algo ele sabe das coisas melhor do que eu. E isso significa vender as nossas opiniões também, para que possamos não sermos ricos delas, o que nos impede também de uma relação profunda com Deus, porque o que pode ser de bom, o que pode sair de bom de uma obediência relativa, de obediência parcial. Ou nós obedecemos completamente, ou é que na verdade nós não estamos sendo obedientes. Aquele que obedece no que quer e no que quer não obedece, ele não é obediente em nada, na verdade. Porque a obediência tem que ser integral, senão não teria esse nome obediência. Então, só por aqui nós vimos que isso não significa simplesmente uma vida para monges, e a vida também para nós no mundo. Sermos pobres em nossas paixões, em nossas opiniões, e também, queridos amados cristãos ortodoxos, por último, o nosso zelo, o nosso tempo e nossa energia, as nossas prioridades. Nós somos ricos em falta de tempo, zelo, energia e prioridade para Deus, e em primeiro lugar, todo o nosso tempo e energia e esforço, ou seja, vamos chamar isso de zelo, nós somos riquíssimos de zelo para com as nossas prioridades, para com as nossas coisas, e portanto somos muito pobres nisso em relação a Deus. Todos nós sabemos, e quando eu digo isso, não estou dizendo para vocês, é a minha realidade também, tudo que eu digo aqui aplica-se a mim e a todos vocês, estamos todos no mesmo navio, quase naufragando, mas pedindo a Deus a força para sermos salvos no meio desse mar tempestuoso. Então, nosso dia a dia, todo o nosso trabalho, nossas preocupações, nossa família, nossas distrações, elas nos impedem de estarmos com o tempo número 1 dedicado a Deus. E isso não é só a obrigação de monges. O modo de vida cristão e evangelho é para leigos também. Logo, os leigos necessitam também de organizar todo o tempo do seu dia, para que possam ter mais tempo nesse dia dedicado a Deus do que as suas obrigações. Senão, isso é estar rico para o mundo e não rico para Deus. A nossa energia, os nossos esforços, sempre há um jeitinho. Quando nós estamos ali entretidos nos trabalhos da fazenda, no escritório, sempre, se nós quisermos mesmo, nós devemos fazer o sinal da cruz e forçando a mente devagar, aí está resolvendo os problemas, trabalhando, e seja o que for, mas dando a oração. Nada nos impede de orar, a oração incessante, a oração do coração. Senhor Jesus, tem pena de mim, é que nós muitas vezes não queremos fazer por preguiça mental, de verdade. Mas quando nós treinamos isso em nosso como modo de vida, nós vamos aprendendo que mesmo no meio das obrigações, dos trabalhos manuais, dos trabalhos intelectuais, nós vamos aprendendo como está dando o nosso desejo, às vezes em forma de a memória, oração mental, às vezes até a oração mental junto com a oração vocal, às vezes a oração mental desce para o coração e passa a ser aquele desejo de estar com Deus, e isso é uma maneira de estar orando enquanto você trabalha também, ou seja, a memória de Deus cristalizada no coração e da morte, e de que nós estamos falando a oração em si mesmo, vocalmente, na mente, nós estamos ali meditando a morte, o reino dos céus, como será a vida de Cristo, como será o nosso juízo terrível, como será a nossa morte, os nossos pecados, a saudade da liturgia do domingo passado, e como estamos ansiosos para que chegue logo rápido outra liturgia, o tanto que nós pecamos por termos comungado os santos dons, infelizmente não temos força para manter essa santidade, mas o tempo agradecendo a Deus por termos comungado e dignos
e é melhor ter comungado do que não ter comungado, afinal de contas, que não comungam, o demônio pode vir nos levar embora das deificantes palavras, como lemos na oração de comunhão. Melhor comungar frequentemente do que não comungar por suposta piedade. Confessar frequentemente, como será a próxima confissão. Deixe-me ver o que eu vou confessar, como que eu vou expressar esse pecado. Se nós estamos sempre trabalhando e meditando nisso, meio-dia, 6 da tarde, 9 da manhã, 3 da tarde, no pôr do sol, percebe como não há desculpa pelo tudo que eu narrei, que não, nenhuma profissão do mundo pode ser tão agravante em pressão e preocupação que impede o homem de estar meditando tudo isso que eu vos falei. É só ele querer e não há nada, nem o juiz, nem o médico, nem o cirurgião, nem o dentista, não é impedido de estar fazendo esses exercícios, de estar meditando a respeito da memória de Deus. Inclusive, como disse o João Crisóstomo, o sinal de que nós amamos alguém é medido pelo tempo de que ficamos sem falar com essa pessoa. Quando nós amamos muito uma pessoa, a companhia dela é tão cara que nos dói, é um martírio, é um sofrimento de fato não poder falar com essa pessoa, há uma agonia, um desespero por não poder dirigir-se à companhia dessa pessoa, falar com ela, olhar nos olhos, estar sob a sua presença. Assim também deveria ser, isso muito mais para Deus. Deveria dar-nos angústia, momentos que não estamos falando a Deus, porque alguém está não tomando muita atenção. Exemplo disso, Abirônios de Gira, quando alguém estava atendendo, por exemplo, horas e horas longas de confissão, chegou a hora que ele se agoniava, não aguentava mais, e se recolhia, pedia licença, dava desculpa que estava cansado, ou que estava com dor de cabeça, que ia tomar um remédio, ia no banheiro, e passava ali novamente um momento recolhido, porque ele dizia, para aquele que ama a Deus, é um martírio não estar comigo com ele. Então, para mim, quando eu tenho que ficar atendendo pessoas e não estou em minha oração por algum motivo, ainda que certamente lhe dava a oração mental, mas ele queria mais. Ele tinha mais sede, então pedia licença, recolhia os minutos, e quando voltava, todos sabiam que ele estava orando, porque era nítido, não porque ele dizia, eu fui orar. Sua própria aparência, seu estado de energia, seu temperamento, sua presença mostravam, sem lhe dizer nada, que ele havia acabado de sair de uma evidente comunhão total com Deus através do intelecto, em suas meditações e sua oração. Abirônios de Gira, que faleceu aí no século XX, um mundo cheio de preocupações, já um mundo moderno, e mesmo assim ele conseguiu viver de maneira apostólica, sendo ele monge, claro, mas um exemplo de que tudo isso que ele fez não é inalcançável, podemos também fazer, se quisermos dar o nosso zelo. Portanto, sejamos pobres em paixões, pobres em opiniões, pobres em zelo para o mundo como prioridade, mas quando nós colocamos o reino dos céus e Cristo e a justiça em primeiro lugar, todo o demais vai se adequando, como automaticamente as coisas vão ficando cada uma no seu lugar, até a vida, o trabalho, quando nós pedimos muito com sinceridade, que nós queremos pôr em toda a nossa agenda semanal, anual, Cristo como prioridade, ele vai adequando, ele vai ver o desejo, mas também, quando nós no fundo vamos achando que até uma coisa bastante brega, uma coisa cafona, está colocando Cristo como prioridade, que na verdade isso nos traz avanço, que na verdade isso nos impede de prosperar, e essas desculpinhas esfarrapadas, Cristo vê esse desejo, imediatamente ele já nos abandonou ao diabo, como diz o João de Constrar, e logo veremos que aquela prioridade que tínhamos dos anos juvenis da conversão da ortodoxia, quando nós chegamos, somos batizados, e tudo que a gente queria, ai, que coisa, eu moro longe da capela, como será conseguir um emprego, ai, minha agenda, os horários, final de semana, as quaresmas, como é difícil. E então passam os anos e todos vão vendo que Deus movimenta montanhas e coloca a pessoa de tal maneira, pronto, agora tu tens a prioridade, moras perto da capela, ou morando longe, tens condições agora de ir mais frequentemente, e aí o zelo esfria. E quando o zelo esfria, isso passa a ser sem valor para nós. Porque nós só damos valor à água quando estamos com sede. Quando nós acabamos de tomar litros de água, qual o valor de uma gota de água? Nenhum. Essa mesma gota de água no deserto é tesouro. Então o nosso zelo esfria, quando perde o zelo, é a pior tragédia para os ortodoxos. Ele morar perto da capela, ele tem acesso ao sacerdote, à confissão, à comunhão. Ele nem se lembra de que há alguns anos atrás, ele nem tinha esperança de quando um bispo viajaria milhas de leste a oeste, de norte a sul, para tentar ver se traria a ele uma missão. Agora que ele já recebeu, que está tudo instalado, o zelo esfriou, e que triste, que passa tudo a ser como normal. E na verdade está a hora de mudar um pouco de vida. Mudar de vida como? Temos que dar mais prioridade ao mundo. Então as pessoas mudam, voltam às suas cidades, ou se nas suas cidades frequentavam os ofícios
frequentemente deixam a frequentar, porque aquilo que lhes era caro passou a ser sem valor. Que tristeza, é uma tragédia para a alma de um cristão ortodoxo quando ele chega nesse patamar. Pode-se considerar um homem que perdeu tudo. Perdeu o tesouro dos céus, ele que tem ganhado o mundo inteiro. Como poderá salvar sua alma? E é por isso que o Evangelho se conclui, que Nosso Senhor, explicando a tristeza que foi o caso desse jovem, isso que eu acabei de dizer, e que muitas vezes pode ser o nosso caso, ricos em paixões, opiniões e ricos em zelo para nossos assuntos como nós somos, só a única maneira que nós podemos entrar no reino dos céus, mesmo assim. Então, quando Nosso Senhor disse, é mais fácil um camelo passar por arco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando nós escutamos isso, pode parecer que, na verdade, é impossível que o rico possa se salvar, e rico, inclusive, em opiniões, em paixões, em zelo para com nossas prioridades, ao ponto de que só pode dizer, nosso Senhor, nossa, mas se é assim, quem poderá salvar-se? E o Senhor dito, bem disseste, é por isso, amigos cristãos ortodoxos, que aquilo que ao homem é impossível, a Deus é possível. Então, o que é que nossos santos padres explicam? Significa a única maneira de um rico em paixões e opiniões e em zelo para com nossas coisas e não para com Deus, pode entrar no reino dos céus. A única maneira que isso é possível é como um camelo entrava no buraco de uma agulha. Como que é o buraco de uma agulha? Às vezes alguns diziam que isso era uma anedota, um nó, que chamava camelo, que os marinheiros davam, que passava pela agulha, ou seja, por uma espécie de roldana que os marinheiros usavam para jogar a âncora. Não, isso também pode ser chamado buraco de agulha. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer aqui é que a agulha era o chamado nome popular. O buraco da agulha era um dos pórticos de Jerusalém, que dava acesso à grande cidade de Davi. Existia o pórtico das ovelhas, existia o pórtico de Salomão, os portões dourados, e existia também entre as 5 entradas principais dos muros de Jerusalém, sua muralha, existia a menor das entradas, a mais, digamos assim, singela, e era popularmente chamada buraco de uma agulha. Ela era tão baixa, o seu portão único, que quando os comerciantes viajantes vinham com seus camelos, eles precisavam descarregar todas as cargas dos seus camelos, porque em largura não passariam. E a altura, o camelo, depois de ser descarregado, ele tinha que baixar como que o seu pescoço e ajoelhar-se e passar baixo por essa porta, depois erguer-se novamente, e então o comerciante passava por essa porta as mercadorias, carregava novamente o camelo e aí ele poderia entrar em Jerusalém. Esse movimento óbvio, chamado camelo entrar no buraco de agulha, todos, quando o Senhor disse, só há uma maneira de um rico entrar no reino dos céus, e inclusive é mais fácil que o camelo passe por buraco de agulha. Significa a única maneira que o rico entre é fazer o movimento do camelo. Deixar nos portões do coração, fora dos portões do coração, todas as nossas paixões, pecados, opiniões e zelo. E dizer como o profeta Davi, ó Senhor, eu não simplesmente odiei o pecado. Perdão. Ó Senhor, não simplesmente odiei os meus inimigos, mas com ódio grandioso eu odiei os meus inimigos. Não apenas simplesmente os odiei, mas os odiei com ódio perfeito. Esses inimigos que o profeta Davi se refere que ele não era simplesmente suficiente dizer que ele odiava, mas ele odiava absolutamente, significa o pecado. Quando nós passamos a odiar o pecado e ganhamos esse dom, essa graça, nós deixamos da porta do buraco de agulha, dessa entrada no coração, todas as nossas paixões, opiniões e zelo para com o mundo, também as nossas riquezas, se são elas que nos impedem, mas se não são as riquezas, pode ser qualquer outra coisa. E então nós podemos humilhar-nos e entrar com a nossa mente desprovida de paixões, opiniões e preocupações para com o mundo desnecessárias ou em falta de prioridade, e então entrar com a mente dentro desse buraco do coração, entrar com o intelecto no coração, com a graça do Espírito Santo que nos faz fazer esse movimento, e lá, desprovidos desses impedimentos que impediram-nos de passar pelo buraco da agulha, fazer com que a nossa mente, entrando no coração, adquira a paz interior.
E Jerusalém significa cidade de paz. O coração é a nossa Jerusalém. É a cidade de Sião celestial, do qual a antecipação daquilo que é o reino dos céus. Dentro do nosso coração está o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, porque dentro de vós, o reino dos céus já está dentro de vós, dentro de vossos corações. E é necessário abandonar todas essas riquezas, paixões, opiniões e zelo para com o mundo, em falsa prioridade, claro, porque há obrigações que nós não podemos negligenciar em trabalho, volto a dizer, isso de que abandonamos o mundo de maneira completamente assim arbitrária, é na verdade uma má interpretação do que é a religião cristã. E sim, na verdade, estamos presos em uma religião pessoal que usa de pretexto religioso para não trabalhar, para não comer, para não ser responsável, para não ser pontual, para não estender a mão muitas vezes para o próximo. Como muitos dizem, eu não tenho nem para mim, não tenho como dar e Deus entenderá. Ok. Continue pensando assim, você verá o que receberá como recompensa na hora do juízo final. Porque não existe ninguém que não tenha algo que não possa dar. Se não tem, mais um motivo para que trabalhes mais, para ter algo que dar. Porque assim nos pede o evangelho do juízo final. As ovelhas dão leite, lã e carne, por isso foram bem vistas. Agora os cabritos, revoltados que são, produziram apenas dor de cabeça. Não eram humildes, não eram obedientes e, portanto, foram colocados à esquerda do trono de Deus, ou seja, do Hades, do inferno, a perdição eterna. As ovelhas, muito obedientes e produtivas que eram, levaram aquilo que era a aquisição da recompensa. Segundo esses pequeninos, também fizeste a mim, e por isso vem e entra no reino bendito de meu Pai, preparado para vós desde a fundação dos tempos. Então, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a Deus a graça de entendermos que o único movimento, de fato, entrar pelo buraco da agulha do coração é como o camelo, que dispõe de tudo aquilo que as suas posses, suas riquezas, suas paixões, seus pecados, seu passado, suas opiniões, suas conveniências, e põe tudo em prioridade para Deus. E com essa força de prioridade, ele abaixa a cabeça, seja humilde, ele reconhece que tem que se desfazer dessas coisas, e com humildade, que significa baixar a cabeça do camelo, ele pode entrar, porque ninguém pode ter comunhão com Deus sem humildade. E humildade é o sinônimo de perfeição, inclusive, patristicamente falando. E para ganhar humildade, plenamente perfeito, é aquele que logrou ser humilde. E para ser humilde, é algo muito difícil. E o caminho para a humildade, antes, como sendo uma paixão tão difícil de podermos alcançar, o caminho para a humildade, antes de qualquer coisa, é adquirir o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações do seu príncipe mãe, e de todos os santos. Amém.